Sempre que eu falo sobre o interior da Bahia, muita gente comenta que adoraria sair da correria da capital e viver em uma cidade menor, mais tranquila, com aquele clima de interior que dá até vontade de sentar na calçada no fim da tarde. Mas a verdade é que nem todas as cidades do interior conseguiram acompanhar o ritmo do tempo. Algumas ficaram para trás, sofreram com a falta de investimentos, perderam população, emprego e até serviços básicos. Pensando nisso, eu resolvi começar uma série de vídeos mostrando um outro lado do interior baiano. Cidades que já foram fortes, importantes para a economia regional, mas que hoje enfrentam dificuldades, abandono, infraestrutura precária e poucas oportunidades para quem mora lá. E esse vídeo é só o começo dessa jornada mais realista. Hoje, eu vou compartilhar com você cidades como Cansanção, Uauá, Paratinga, Ipupiara, Santana, Pilão Arcado e Casa Nova. São municípios que muita gente conhece, outros que quase ninguém fala mais, mas todos com histórias fortes, passado importante e desafios enormes no presente. Não é sobre falar mal das cidades, muito pelo contrário. É sobre mostrar a realidade de lugares que perderam indústrias, viram a juventude ir embora, ficaram dependentes de aposentadorias, Bolsa Família e empregos públicos, e hoje lutam para manter serviços básicos funcionando. Antes de mais nada, deixa eu te pedir aquele favorzinho de sempre. Confere se você já está inscrito no canal, e se ainda não estiver, se inscreve agora para não perder os próximos vídeos dessa série. E já deixa o like, porque isso ajuda demais a espalhar esse conteúdo e fazer esse debate chegar a mais pessoas. E agora me conta, dessas cidades que eu citei, você já morou em alguma, tem família lá ou conhece alguém que saiu porque não tinha mais oportunidade? Comenta aqui, porque a sua história ajuda a dar voz a quem vive essa realidade todos os dias. Hoje a gente vai passar por cidades como Cansanção, Uauá, Paratinga, Ipupiara, Santana, Pilão Arcado e Casa Nova. Talvez você conheça alguma, talvez tenha parente, talvez já tenha passado de ônibus e nem percebeu direito. Mas cada uma dessas cidades carrega uma história pesada, de luta, de resistência e muitas vezes, de frustração também. Vamos começar imaginando Cansanção, lá no nordeste da Bahia. Uma cidade que já teve muito mais movimento, principalmente por causa da agropecuária e do comércio regional. Muita gente mais velha conta que antigamente a feira era lotada, vinha gente de tudo quanto é canto. Hoje, muita loja fechada, jovens indo embora para São Paulo, Salvador, Feira de Santana. Quem fica muitas vezes, vive de aposentadoria, benefício social e pequenos comércios. E você já percebe aquele clima de cidade onde o tempo anda mais devagar, mas não por escolha, e sim por falta de opção. Uauá segue uma realidade parecida. Fica ali no sertão, calor forte, povo guerreiro, mas com poucas oportunidades. A economia gira em torno da agricultura de subsistência, pequenos comércios e serviço público. Quando alguém fica doente e precisa de algo mais sério, geralmente tem que ir para Juazeiro. E isso não é só uma viagem, não. É gasto, é tempo, é preocupação. Muita gente mais velha conta que antes tinha mais movimento, mais jovens, mais festas animadas. Hoje, as festas ainda existem, claro, mas com menos dinheiro circulando, menos gente de fora vindo. Uauá segue uma realidade parecida, mas quando a gente olha com mais atenção, percebe que a história da cidade é cheia de capítulos importantes. Fundada oficialmente no início do século XX, Uauá cresceu muito a partir da força do sertão, da criação de animais e da agricultura de subsistência. Durante décadas, principalmente entre as décadas de 1970 e 1990, a cidade viveu um período de mais movimento, com feiras fortes, comércio mais aquecido e uma juventude que ainda acreditava que dava para construir a vida ali mesmo, sem precisar sair. Moradores mais antigos costumam lembrar de datas marcantes, como inaugurações de escolas, do hospital municipal e da pavimentação de algumas das principais ruas da cidade, que na época foram vistas como grandes conquistas. Quando asfaltaram a rua principal, parecia que a cidade tinha virado capital. Brinca Dona Maria, moradora há mais de 50 anos. Para muita gente, aquilo simbolizava progresso, modernidade e esperança de que mais investimentos viriam. Só que com o passar dos anos, muita coisa mudou.
A seca mais frequente, a dificuldade no campo e a falta de novas empresas fizeram com que os jovens começassem a sair em massa. Teve época, principalmente nos anos 2000, em que quase toda a família tinha alguém em São Paulo, Brasília ou Salvador. Isso mudou o perfil da cidade. Hoje, a população é mais envelhecida, e boa parte da renda que circula vem de aposentadorias, benefícios sociais e do funcionalismo público. Quando alguém fica doente e precisa de atendimento mais complexo, geralmente tem que ir para Juazeiro. E não é só uma questão de distância, é também emocional. Tem gente que conta que já perdeu consulta porque não tinha dinheiro para a passagem ou porque não tinha quem acompanhasse. Às vezes, a gente adoece mais de preocupação do que da própria doença. Desabafa seu Raimundo, que mora na zona rural e depende do transporte da prefeitura para chegar até outra cidade. As festas tradicionais continuam sendo um dos grandes orgulhos de Uauá. O São João ainda reúne famílias, atrai filhos da terra que moram fora e enche a praça principal. Mas os próprios moradores reconhecem que já foi mais forte. Antigamente, vinham bandas maiores, tinha mais barraca, mais dinheiro circulando. Hoje, o clima ainda é bom, mas mais simples, mais modesto, refletindo a realidade econômica do município. Apesar das dificuldades, há também expectativa para o futuro. A população comenta sobre projetos de convivência com o semiárido, incentivo à caprinocultura, pequenos empreendimentos e até iniciativas ligadas à energia solar. A gente não quer luxo, não. A gente quer trabalho para os nossos filhos não irem embora, resume uma professora da rede municipal. O que mudou em Uauá não foi só a economia. Mudou o ritmo, mudou o perfil da população, mudou até o jeito das pessoas olharem para a própria cidade. Antes, a esperança era ficar e crescer ali. Hoje, para muitos jovens, a esperança ainda é sair. Mas, ao mesmo tempo, quem fica mantém viva a cidade com resistência, fé e aquele sentimento forte de pertencimento que só quem é do sertão entende. E isso transforma Uauá num retrato fiel de muitas cidades do interior da Bahia. Um lugar de gente forte, história rica, mas que luta diariamente contra o abandono, a falta de oportunidade e o medo de ver a cidade encolher aos poucos. Mesmo assim, quem é de lá costuma dizer com orgulho: Uauá pode ser pequena, mas é grande no coração. Paratinga, às margens do Rio São Francisco, tem uma história linda, mas também sofre com o esvaziamento. O rio, que antes era sinônimo de riqueza, pesca, transporte, hoje já não gera o mesmo impacto econômico. O comércio local luta para sobreviver. Muita casa fechada, gente que foi embora e nunca mais voltou. E quem mora lá costuma dizer: a cidade é boa, o problema é arrumar trabalho. E isso resume muita coisa, né? Ipupiara é outra daquelas cidades pequenas, que muita gente nem sabe apontar no mapa. Região da Chapada, interior profundo, linda de natureza, mas com pouca estrutura. Turismo ainda engatinha, emprego é raro, e o jovem, quando termina o ensino médio, já começa a fazer as malas, porque sabe que ali dificilmente vai conseguir crescer profissionalmente. Fica aquela sensação de cidade esquecida, que sobrevive mais pela força dos moradores do que por políticas públicas de verdade. Santana, no oeste baiano, também entra nessa lista. Já teve mais importância regional, mas hoje sofre com a concentração de tudo nas cidades maiores. Comércio fraco, poucas indústrias, dependência grande do setor público. A população envelhece, os jovens vão embora, e a cidade vai ficando com aquele ar de passado mais forte que o presente. Pilão Arcado talvez seja um dos exemplos mais claros disso tudo. Uma cidade que já foi até realocada por causa da barragem de Sobradinho, ou seja, a própria história da cidade foi literalmente mudada. Isso gera um impacto enorme na identidade, na economia, no sentimento de pertencimento. Até hoje, muita gente fala da cidade velha, com saudade. A nova cidade nunca conseguiu gerar o mesmo dinamismo econômico. Hoje, a dependência de benefícios sociais é grande e o comércio é limitado. E Casa Nova, que muita gente só lembra por causa do Lago de Sobradinho e da fruticultura em algumas áreas, também tem seus contrastes. Enquanto alguns projetos dão certo, grande parte da cidade ainda enfrenta pobreza, desemprego e falta de estrutura. É aquele tipo de lugar
onde você vê um pedaço com desenvolvimento e outro completamente abandonado. Isso cria uma desigualdade muito visível dentro do próprio município. E agora deixa eu te perguntar uma coisa de verdade. Você conhece alguém que saiu de uma dessas cidades porque não tinha mais futuro ali? Porque eu conheço vários. Gente que foi para São Paulo, para Brasília, para Salvador, trabalhar em subemprego, só para conseguir sobreviver. E isso vai esvaziando o interior, deixando só os mais velhos, que já criaram raízes e não conseguem mais recomeçar. E no meio do vídeo, deixa eu te pedir aquele like maroto, porque se esse conteúdo está fazendo você refletir, pensar, lembrar de alguém, já valeu. O like ajuda demais o vídeo a chegar para mais gente que também vive ou já viveu essa realidade. Agora, vamos falar de uma coisa que pesa muito: saúde. Em quase todas essas cidades, o atendimento básico até existe. Posto de saúde, médico da família, aquele atendimento simples. Mas quando o problema é mais sério, é pegar estrada. E estrada no interior da Bahia não é brincadeira. Às vezes são 100, 200, 300 quilômetros até uma cidade maior. Isso cansa, custa caro e, em alguns casos, pode até custar vidas. E isso gera um medo silencioso nas famílias. E se alguém passar mal de madrugada? Educação também segue esse padrão. Ensino fundamental e médio até dá para resolver. Mas ensino técnico, faculdade, cursos profissionalizantes? Aí já complica. Quem quer estudar precisa sair. E quando sai, muitas vezes não volta. E a cidade vai perdendo exatamente quem poderia ajudar a transformá-la. E aí você soma tudo isso: pouco emprego, pouca indústria, comércio fraco, juventude indo embora, população envelhecendo. O resultado é esse sentimento de cidade parada no tempo. Não porque o povo quer, mas porque falta investimento, falta projeto, falta visão de longo prazo. Mas olha, não é só tristeza não. Porque se tem uma coisa que o interior da Bahia tem é gente forte. Gente que inventa negócio pequeno, que abre mercadinho, que faz bico, que vende comida, que cria galinha, que planta, que faz de tudo para sobreviver. Tem cidade que parece abandonada, mas quando você conversa com o morador, você vê uma força absurda. Muita gente diz: aqui é ruim, mas é minha terra. E isso é bonito demais. É aquele amor que não se explica. Mesmo sem emprego, mesmo sem estrutura, o povo ama a cidade. Ama porque ali estão as memórias, a família, os enterros, os nascimentos, as festas, os forrós, os carnavais pequenos, as quadrilhas, as novenas, os santos padroeiros. E falando em festas, isso ainda é um respiro. Mesmo nas cidades mais acabadas, como muita gente diz, quando chega São João, quando chega a festa do padroeiro, a cidade ganha vida. Gente que mora fora volta, a praça enche, o comércio vende um pouco mais, o sorriso aparece. É como se por alguns dias, a cidade lembrasse quem ela já foi. Agora me conta aí nos comentários, você já morou em alguma dessas cidades? Tem parente? Já saiu do interior por falta de oportunidade? Ou ainda está lá resistindo? Sua história é importante, porque esse vídeo não é só sobre cidades, é sobre pessoas. E o futuro? O futuro é uma grande incógnita. Tem cidades apostando em turismo, em pequenas agroindústrias, em energia solar, em projetos locais. Algumas podem dar certo, outras talvez não. Mas sem investimento sério, sem política pública de verdade, o risco é continuar nesse ciclo de abandono. E é por isso que eu faço esse tipo de vídeo. Não é para humilhar cidade pequena, não é para falar mal do interior. É para mostrar a realidade que quase ninguém mostra. Porque só falando, só mostrando, é que talvez um dia isso mude. Se você gostou desse tipo de conteúdo mais real, mais pé no chão, já se inscreve no canal, porque vem muita coisa parecida por aí. Tem muita cidade na Bahia com história boa, mas também com problema sério que ninguém quer mostrar. E agora me diz, qual dessas cidades mais te surpreendeu? Ou qual você acha que deveria entrar nessa lista? Escreve aí, que eu posso trazer em próximos vídeos.